E na nossa série de vacinação, nós vamos falar um pouquinho aqui da evolução das vacinas. Além da gente ter tido aí recentemente uma vacina inovadora, que é a da vacina DP-PUP, nós vamos falar depois com mais carinho sobre ela, uma vacina que pode ser aplicada hoje aos 28 dias de idade. Eu fui estudante de veterinária, estudo sobre vacinas há mais de 30 anos. E no período onde eu era estudante, na verdade a gente tinha uma vacina que era uma tríplice, para cachorro, 3 doenças só: parvovírus, sinomose e hepatite infecciosa. Depois a gente foi surgindo mais vacinas, nós passamos da tríplice para quádrupla, depois evoluímos para quíntupla, sextupla, que ficou um período longo aí, muito com a sextupla, depois nós passamos para uma séctupla, óctupla, aliás já foi direto para a óctupla de uma vez, não foi nem na séctupla, foi direto para a óctupla de uma vez, e hoje a gente tem uma V10, uma déctupla, que é a vacina mais utilizada na veterinária hoje. A vacina tem 10 doenças, e dessas 10 doenças foram sendo colocadas dentro da vacina aos pouquinhos. A gente até sabe que tem uma vacina V12, que é uma nacional, eu não utilizo ela, eu uso muito a óctupla e uso a déctupla. O que é isso? É uma vacina múltipla que tem várias doenças ali dentro. Quanto mais doença a gente tiver dentro da vacina, melhor é. Quanto mais doença tiver ali, melhor. Além da vacina múltipla, nós temos outras vacinas, que é a vacina de giardia, a de pneumonia, tem a de leishmaniose, tem a de raiva, que é uma vacina hoje que é muito, que é colocado nas campanhas, mas a gente tem aí várias vacinas hoje, mas nós vamos falar aqui da evolução, como que essas vacinas evoluíram. Na década de 90, a gente tinha aí uma tríplice, depois nós fomos para quádrupla, que a gente utilizou a quádrupla um tempo, depois passou para a quíntupla, e a sextupla, a gente ficou usando ela em muitos anos. Os laboratórios foram estudando mais e colocando mais doenças dentro da vacina. E hoje a gente está aí com uma déctupla, que é a mais utilizada. Esses filhotinhos foram vacinados aqui ontem com a déctupla, e foi feito aos 42 dias. No período que eu era estudante, a gente começava a vacinar os cachorros com 60 dias. Além da evolução da tecnologia, da colocação de mais doenças dentro de uma única vacina, a gente ainda teve evolução do período de aplicação. A gente começava a vacinar os filhotinhos com 60 dias. E aí a gente corria muito risco de eles ficarem doentes e vinha até óbito por causa de uma parvovirose e uma de sinomose, que é as doenças mais comuns, de acometer nossos filhotinhos. E os cachorros, os filhotes morriam todos. A gente tinha uma palavra que a gente simplificava muito, aí quem não é do interior, não tem essa vivência, nunca viu falar nessa palavra, que é a palavra pistear. Os bichinhos pistearam e morreram todos. Na verdade, eles não pistearam, eles tiveram uma virose e levou todos eles a óbito. Por quê? Porque não tinha anticorpo. A vacina, ela produz anticorpo para proteger contra as doenças. Então, quando a virose chegar nesses filhotinhos e eles estiverem vacinados, eles não vão ter o sintoma clínico e não vão vir a óbito. Pode até ser que eles tenham a virose, mas se eles estiverem vacinados e tiver anticorpo no organismo, eles não vão ser acometidos. Nós passamos agora por uma pandemia, e a pandemia nos levou a criar uma vacina para o coronavírus, que já tem aqui no meio da múltipla aqui há muito tempo. Porém, o coronavírus dos cães, eles causam sintomas diferenciados do coronavírus humano. Eles causam sintomas de gastroenterite no cachorro, e a cepa é outra do nosso coronavírus. Porém, a gente já tem coronavírus há muito tempo dentro da nossa múltipla, que é hoje utilizada a óctupla ou a déctupla. Então, na verdade, foi evoluindo, as vacinas foram melhorando não só a qualidade das vacinas, a quantidade de anticorpo produzido, mas também o tempo que elas são utilizadas. Para a gente ter hoje uma vacina que inicia-se aos 28 dias, uma dupla para parvovirose e sinomose, é uma segurança muito grande para quem tem cachorros em casa, tem uma ninhada nascendo. Essa dupla ela é importantíssima. Então, se a gente fizer as vacinas hoje certinho, tiver os cuidados sanitários, nós não vamos ter mais viroses, tipo parvovirose e sinomose. Se alguém aí que está me ouvindo já ouviu falar uma sinomose e já viu um cachorro com sinomose, vai valorizar muito mais a questão da vacina, gente. É uma
uma tristeza ver um cachorro morrendo com sinomose. E tem diarreia, tem vômito, para de comer e depois tem sintomas neurológicos gravíssimos, que o cachorro começa a sofrer, a ter encefalite, distúrbio neurológico, começa a ter convulsão. Então, só da gente saber que a gente está protegendo contra sinomose e parvovirose, que são as doenças mais graves, nós temos ainda aí a leptospira, que é uma doença transmitida por rato, nós temos o coronavírus, nós temos a parainfluenza. Então, de tríplice passou para quádrupla, passou para quíntupla, passou para óctupla, hoje a gente já tem uma décupla e a gente tem aí no mercado já uma V12, que é até nacional. Eu não utilizo ela, por isso eu não vou falar dela, mas a décupla eu utilizo, tanto a óctupla como a décupla eu utilizo. Qual que é a diferença, gente? É duas doenças a mais que estão aí dentro, que não é muito comum no Brasil, mas podem ter. Nós temos aí o coronavírus, que é muito comum no nosso meio, mas também nós temos aí uma leptospira. Por exemplo, a leptospira pulmona, que tem na décupla, não é muito comum ter no Brasil. Mas a gente aqui em Belo Horizonte, a gente tem um parque ecológico, que é no alto da Gameleira, do Mangabeira, que é muito comum as pessoas ir passearem lá, e às vezes tem um maltezinho desse, e nunca preocupou com isso, e nunca saiu de casa. Aí você pergunta para o proprietário, seu cachorro sai de casa? Ele falou, não sai de jeito nenhum, mas nem para passear de vez em quando? Não, mas um belo domingo aí, ele sai para passear com o marido, com as crianças, e vão passear no alto da Mangabeira. Para quem conhece Belo Horizonte, sabe que é um lugar maravilhoso, lindo, maravilhoso, mas que lá tem um tanto de coati que frequenta, é um lugar no alto da Mangabeira mesmo, é uma área preservada e lá tem muito coati. E o próprio coati, o xixi do coati, transmite essa leptospira. E o pessoal vai passear com o cachorrinho no colo, leva para passear, nem deixa ele sair passeando. Num momento qualquer lá, está sentado na mesa ali, comendo, tomando um refrigerante com as crianças, e comendo, tomando um lanche, e põe o cachorrinho no chão, só para ele dar uma saída na própria coleira mesmo. E como ele está limpinho, eles não perceberam que às vezes esse chão pode estar com xixi do coati, que vão ali à noite, gente, para comer os restos que as crianças jogam, pipoca, eles têm um hábito noturno, vão ali, alimentam dos restos que deixam lá e fazem xixi ali. Você vai colocar um animalzinho no chão, ele vai pisar no xixi e vai contaminar. Então, na verdade, a gente tem esse cuidado de já prevenir essa situação, porque a gente sabe que nem sempre o proprietário vai lembrar de tudo que tem que fazer. Então, a gente é bom para a gente ter os bichinhos saudáveis, igual está aqui, o cachorrinho brincando. A gente precisa de ter, também, não só a vacinação, e é uma tranquilidade para a gente saber que esse está protegido. É lógico que tem que manter o higiene sanitário, manter o conforto sanitário, mas também é muito importante que você esteja um animal protegido. A gente precisa de protegido. Para proteger, a vacina, ela é uma tranquilidade. Eu falo muito aqui, não vou falar aqui agora, do custo financeiro dessa vacina, que ela é muito barata. Ela tem, na verdade, 10 doenças. Se a gente for comparar aí no mercado, a gente tem aí na linha humana, às vezes, uma vacina para hepatite infecciosa, que a gente toma muito, e ela tem um custo 3, 4, 5 vezes maior do que a nossa múltipla, que a nossa múltipla, além dela, além de ter hepatite, ela tem mais 9 doenças, e o custo na verdade, 1/3 de uma hepatite humana. Então, na verdade, a gente precisa de esclarecer isso para deixar bem claro. Essa evolução aconteceu, as vacinas foram colocadas aí dentro, e o custo, gente, benefício de uma vacina dessa é muito barato. Por quê? Vai evitar que seu cachorrinho vai parar numa clínica, vai fazer ele viver mais tempo. Os nossos animais, eles viviam em média 8 anos de vida no máximo. Hoje a vida média passou para mais de 12 anos. Então, na verdade, é muito importante que a gente saiba, a evolução dessas vacinas, para que a gente possa entender que não é só a vacina em si, é a evolução da tecnologia. E cada dia mais a gente tem uma tecnologia mais avançada, com um período mais curto de fabricação das vacinas, com as vacinas com mais doenças ali dentro. Então, quanto mais doença a tecnologia conseguir colocar dentro da nossa vacina, melhor é o nosso resultado.
E as doenças todas, elas estão sendo pesquisadas. Nós temos uma vacina para leishmaniose, que é um avanço muito grande da veterinária, e a gente tem vacinas para o gato hoje, que a gente não está falando aqui de vacina de gato, mas a gente tem uma vacina onde que tem a leucemia felina, gente, que é um negócio muito lesivo para os felinos, e a gente vai falar dela, lógico, a gente vai falar da vacina de gato, e a gente sabe que a leucemia felina, ela é letal para o gato. Ela é uma vacina, uma doença que dificilmente os gatos conseguem sobreviver com ela, e cada dia que mais a gente está disseminando a doença. O que as vacinas vão fazer? Impedir a evolução das doenças. Elas vão impedir a evolução e vai criar, uma proteção para os animaizinhos antes deles serem contaminados. Isso é muito bom, gente. A gente acha que não, mas a gente não percebe isso na evolução, mas é muito importante saber dessa evolução da tríplice para quádrupla, para quíntupla, para óctupla, para décupla, porque na verdade a gente tem aí mais doenças jogadas lá dentro, e quanto mais doença conseguir colocar ali dentro, menor vai ser o custo, o manejo dos nossos animais. Então, ter os animais vacinados em casa com uma vacina múltipla, bem vacinado, é uma tranquilidade para o proprietário. A gente está falando aqui das vacinas, a gente precisa entender que esses filhotes têm que tomar 3 doses de vacina e tem que repetir todo ano, até o final da vida. Se você fizer isso, com certeza absoluta, a chance de você ter uma virose, ter uma doença mais grave, é muito menor. E o custo-benefício fica muito maior. Então, a gente falou aqui hoje sobre um pouco da evolução das vacinas, do período que a gente está falando, vamos falar aqui de 20 anos para cá. Os animaizinhos hoje estão mais comuns no nosso meio. O Brasil é o segundo maior país em número de pets. É um país que tem crescido muito em número de pets, e cada dia que passa mais, os brasileiros são mais apegados aos nossos animaizinhos. Nós somos muito mais apegados do que os chineses, do que esses países aí. Nós temos muito apego, e é muito comum isso. Então, se você quer ter o seu cachorro em casa com maior tempo de vida, viver mais tempo com você, com menos dor de cabeça, o melhor que você tem para fazer é vacinar. Usar essa vacina que nós temos hoje, que é uma múltipla, vamos falar assim, múltipla, mas o seu veterinário é que vai decidir ali qual a vacina que tem que usar. Alguns trabalham com óctupla, outros trabalham com múltipla, ainda a gente tem uma sextupla no mercado que é muito boa, e na verdade, se você estiver protegido contra sinomose, parvovirose, hepatite infecciosa, leptospira, que são as adenovírus tipo 3, tipo 4 na verdade, e a parainfluenza também, a gente vai estar preservando aí nossos animaizinhos, contra as doenças mais importantes, e na verdade a gente também vai proteger os nossos animais de ficarem doentes e proteger principalmente o seu bolso, gente. Eu falo que a vacina tem aqui um contexto de imunidade que é o bolso. O bolso às vezes, a chave mais comum do ser humano de pesar ali. Então, se você vacina o cachorrinho, mantém eles bem... eu estou fazendo uma correção, é adenovírus tipo 2, tá, gente? Não é adenovírus tipo 4, não. É tipo 2. É para a influenza e o coronavírus. Então, na verdade, a gente precisa entender que essa evolução das vacinas para chegar em uma décupla foi um período muito curto, dentro da ciência aí, porque tem que ser estudado, tem que saber os mecanismos, ver se as doenças se enquadram ali dentro da vacina para colocá-las dentro. Eu espero que daqui a uns anos a gente tenha aí uma V20, uma V30, que a gente possa proteger contra mais doenças. Quanto mais doenças a gente colocar dentro dessa múltipla, melhor vai ser o nosso resultado. E a gente precisa de entender que a vida média, o tempo de vida dos nossos animaizinhos, eles vão aumentando de acordo com que você tem aí menos doença. Era muito comum a gente perder os filhotes todos dentro de um período aí de 1 mês, às vezes 2 meses, tinha uma virose ali e matava todos. Isso influencia diretamente na longevidade. O que é longevidade? O tempo de vida útil dos cachorrinhos. Que uma média era muito baixa, hoje nós estamos com uma média em torno de 12 anos, 14 anos, mas ela já foi 8. Então, na verdade, a gente está aumentando o tempo de vida e evitando também o óbito dos nossos bichinhos. Eu espero que vocês tenham entendido aí a evolução das vacinas. Nós falamos dessa evolução, cada dia que passa nós estamos falando de um detalhe da vacina a mais, e essa evolução ela é muito grande, se for comparado
né, no período de 30 anos, que eu estou falando aqui de 30 anos para cá, a evolução é muito grande. E cada dia que passa mais, os laboratórios estão lutando aí para colocar mais doenças. Nós somos um país tropical, o índice de doença é muito grande, né? As viroses, elas estão muito, cada dia que passa mais espalhadas, dada em nível de animais de rua, né? De criadores, de pessoas que estão aí lutando para manter a saúde animal. Então a gente precisa de dar uma atenção específica para essa evolução e eu espero, né, que antes de a gente encerrar o nosso período aqui na Terra, eu possa falar de uma vacina V20, né, V30, né, vai ter 30 doenças dentro da vacina. Então é muito importante essa evolução. A ciência não para, gente, e nós precisamos de estar aí em dia com as ciências, né, e quem viu uma tríplice para cão, né, ser vacinada com 60 dias e hoje vê uma múltipla com 10 doenças já dentro da vacina, sendo aplicada com 42 dias de idade, que é a data de você aplicar essa décipla, né, que é o período que você começa a vacinação, a gente está fechando aí, né, a possibilidade dos nossos animaizinhos terem inúmeras doenças. E quanto mais doenças a gente colocar aqui dentro, melhor. Então, nós falamos dessa evolução, a gente vai falar nisso mais aí na nossa série de vacinação de cães e gatos, mas esclareça isso com o seu veterinário e peça a ele: eu quero a vacina dos meus cães em dia, né? Seja lá 1, 2 ou 3, quem ama, eu falo muito aqui, gente, quem ama vacina, quem ama vai vacinar seus cachorros. Então, se você realmente ama seus cachorrinhos, coloca as vacinas dele em dia, essa múltipla, que é a décipla ou óctupla, dependendo do veterinário, siga a orientação do seu veterinário, que com certeza absoluta você vai ter menos dor de cabeça com o seu cachorrinho, né? Então, vamos lá, fechar aqui a evolução das vacinas, vai de tríplice para quádrupla, para quíntupla, para sextupla, para óctupla, e hoje a gente já tem uma V10. Que Deus abençoe a todos, espero que vocês entendam o que eu tenho falado, é só a evolução. Hoje a gente não vacina mais quíntupla, nem quádrupla, nem tríplice, a gente vacina, uma vacina só, é a V10 ou V8 ou V10, que é a múltipla, que vai aplicar 3 doses quando é filhotinho, a partir de 42 dias, e revacinar anualmente. Não pode esquecer desse detalhe, tem que revacinar todos os anos até o final da vida do cachorrinho. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, espero ter esclarecido aí essa questão da evolução das vacinas. Um abraço para todos. Tchau, tchau.